Bolsonaro passa por um momento de total calamidade, sem dinheiro e correndo o risco de ficar sem partido. Isso porque o Ministério Público solicitou que o PL pare de pagar os salários ao Bolsonaro, já que o ex-presidente foi cassado. E sem salário, o Bolsonaro não paga os advogados. Tem até aliado do ex-presidente pressionando o Valdemar Costa Neto por um reajuste salarial ao Bolsonaro. Só que o partido tá rachado, então o Valdemar Costa Neto não vai dar esse reajuste. E o partido foi rachado pelos próprios deputados do PL, que estão forçando uma expulsão para poderem se aproximar do governo sem perderem o mandato. O próprio Bolsonaro e o PL querem romper, mas esse não é o momento. Você vai colocar nos comentários qual vai ser o futuro do Bolsonaro. Esse rompimento do PL com o Bolsonaro vai ser agora ou mais no futuro? E esse impacto financeiro com o Bolsonaro te agrada? Se você curte ver o Bolsonaro ruindo, deixe seu like e se inscreva no canal. Essa notícia sobre o rompimento do PL com o Bolsonaro, que claro, impacta nos pagamentos salariais ao ex-presidente, foi trazida para nós pelo Thales Faria, colunista do UOL, que é muito bem informado lá em Brasília. O lance tá o seguinte: o Bolsonaro quer romper com o PL. E o PL também quer romper com o Bolsonaro. Ninguém aguenta mais ter reunião com o Bolsonaro com aquela litose horrível que ele possivelmente tem. Só que esse não é o momento para o Bolsonaro romper. Ele não quer romper agora. Claro, ele não é bobo, o PL paga o salário dele. Qual é a estratégia do Bolsonaro? Passar 2024 e ver se ele consegue ali aumentar a bancada do PL, formando mais prefeituras e essas trocas partidárias. O Valdemar Costa Neto acredita que existam muitos outros bolsonaristas, quase que eu falo bozoístas, em outras legendas que poderiam migrar para o PL. E o Bolsonaro tem também esse entendimento. Ele quer trocar de partido na janela partidária de 2026, indo para uma outra legenda, puxando todo mundo do PL, ou dos bolsonaristas do PL, junto com ele. O PL também não aguenta mais o Bolsonaro. A experiência deu errado, o Bolsonaro dá muito gasto, pouco retorno, e o Valdemar Costa Neto também quer romper. É um casamento de fachada que não vai muito longe. O Bolsonaro só não rompe por conta do pagamento que ele recebe do PL como presidente honorário. Tanto que existem já parlamentares ou aliados do Bolsonaro pressionando o Valdemar Costa Neto por mais salário ao Bolsonaro e mais regalias. Porque 41 mil reais de salário é muito pouco. Isso é tudo informação do Igor Gadelha, do Metrópolis. Eles querem que o Valdemar Costa Neto pague também o aluguel de uma casa maior que o Bolsonaro. Ele quer que o Valdemar Costa Neto pague carros melhores para o Bolsonaro. E daqui a pouco eles vão pedir para o Valdemar Costa Neto se deitar com a Michelle. Se já não porque no passado aconteceu. E o Bolsonaro tem lá umas situações meio estranhas, né? De corno manso, ele que fala que é todo machão, mas quando o bombeiro pegou a Ana Cristina Vale, ex-esposa do Bolsonaro, e mostrou o mangueirão, o Bolsonaro viu que ele tinha um mangueirinho e não fez nada. Todo machão, mas na verdade é um covardão que fica choramingoso diante da Polícia Federal. É um covardaço. Só que a gente já ficou sabendo há alguns meses, pelo Guilherme Amado, também do Metrópolis, que o Bolsonaro tem pressionado o Valdemar Costa Neto para conseguir mais recursos financeiros para pagar advogado. Porque o Bolsonaro sabe que sem o apoio do PL, ele vai perder o advogado ou a advogada. Como aconteceu com a Carla Zambelli, link aqui no card. O Bolsonaro solicitou, aparentemente, que o escritório abandonasse a Carla Zambelli. A Karina Cufa, que é advogada do Bolsonaro e era advogada da Zambelli, emitiu uma nota falando que a Zambelli não tem dinheiro para pagar os honorários, ou seja, sacaneou completamente a Zambelli, as portas foram fechadas para os outros escritórios, com os outros escritórios também, o mesmo pode acontecer com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tem dinheiro. E o Ministério Público solicitou que o TCU aperte ainda mais a torneira financeira do Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro tem uma dívida milionária. Está estimado aí em 3 milhões com as multas que ele tem com o Estado de São Paulo e com os processos que ele vai perder. E ele pode ter um problema ainda maior por conta daquela reunião com os embaixadores. Se houver o entendimento que aquilo foi uma atividade de campanha antecipada, ele pode ter que pagar os honorários dos funcionários públicos, o aluguel da alvorada, é um valor absurdo. E essa reunião que caçou o Bolsonaro pode fazer com que ele fique também sem o salário. Porque o Ministério Público viu que o Bolsonaro está recebendo o salário do PL como presidente de honra. E o entendimento do Ministério Público é que isso é um abuso, é um escárnio. Pelo seguinte, olha, o Bolsonaro está cassado. Ele não tem mais função política. Ele pode atuar politicamente sendo um cabo eleitoral, coisa do tipo, mas ele não tem função política. Então é uma afronta aos cofres públicos
o pagamento que o PL faz ao Bolsonaro, porque isso é dinheiro do contribuinte, isso é dinheiro público e não pode ter essa farra. Então, o Ministério Público solicitou ao TCU que dê um parecer para que o PL pare de pagar os salários do Bolsonaro. E se o Tribunal de Contas da União não tiver competência para julgar isso, que essa decisão seja remetida ao TSE. Só que esse não é o único problema, porque o Tribunal de Contas da União pode ter a interpretação que aquela reunião com os embaixadores foi um ato de improbidade administrativa do Bolsonaro também, pela utilização do Palácio da Alvorada e das emissoras públicas de comunicação do governo federal. Então, se de fato houver esse entendimento de improbidade administrativa, Bolsonaro pode perder os seus direitos políticos e não somente ter a inelegibilidade. E sem os direitos políticos, aí ele não pode ter pagamento nenhum do PL. Essa é a situação que nós estamos vendo para o Bolsonaro no momento. E além de perder o salário, ele pode perder o partido. Porque o Valdemar Costa Neto ele está completamente desesperado com a situação que o partido passa. O portal O Bastidor, que é um site de fonte, podemos dizer assim, duvidosa, não é uma boa fonte, não é um Globo, não é uma Folha, não é uma Veja, enfim, trouxe a informação de que essa crise que está surgindo dentro do PL é provocada em parte pelos próprios integrantes do PL que querem se aproximar do governo Lula, que não são bolsonaristas. Eles estão criando essa crise para poderem ser expulsos do partido e dessa forma eles vão preservar o mandato, deixando de sofrerem ataques dos bolsonaristas da legenda. Então eles criam essa situação para que eles sejam expulsos. O Valdemar Costa Neto falou que não vai punir ninguém que votar junto com o governo. Mas a pressão por conta da reforma tributária foi muito forte. O Valdemar Costa Neto está tentando segurar a mão, porque são esses integrantes do PL que votam junto com o governo que seguram o poder do PL nas mãos do Valdemar Costa Neto. Sem esses integrantes, o que vai acontecer? O bolsonarismo vai ficar muito forte e vai tomar o partido para si e o fundo partidário bilionário. E aí, se o PL for dominado pelo Bolsonaro, não vai ter nem necessidade de mudar o partido. Ou seja, o Bolsonaro espera para saber se ele vai tomar ou não o PL. Ele quer dar um golpe no Valdemar Costa Neto. Tanto que os bolsonaristas têm provocado um boicote no partido. Porque o Valdemar Costa Neto quer trazer candidatos fortes para disputar 2026, o Zema ou o Tarcísio. Só que o Romeu Zema já levou uma chapuletada do Bolsonaro na entrevista ao Pânico. O Bolsonaro falou que o Zema queimou a largada, se colocou na linha de fogo. E o Tarcísio de Freitas, naquela reunião do PL, ele foi vaiado, ou seja, você não é bem-vindo aqui. O Valdemar Costa Neto, ele precisa desse candidato. O PL boicota, porque se o Tarcísio entrar no PL, ele vai simplesmente eclipsar o Bolsonaro, vai escantear o Bolsonaro não vai ter mais poder nenhum. Então é uma situação delicada para o Valdemar Costa Neto. Eles estão disputando dinheiro. A crise no PL é dinheiro que o Valdemar Costa Neto corre o risco de perder. É um pipinaço. E aí, também tem um outro problema, que é essa percepção que o PL está ruindo, ela é também tida em Brasília. Óbvio, se nós temos aqui, Brasília também tem. E o que está acontecendo? Há um deslocamento do eixo de poder. Política é muito baseado na projeção de poder, ou o que é projetado futuramente de poder. E o PL está fora disso. Tanto que o Nunes Marques, ministro do STF, tem se afastado do PL e também do bolsonarismo. Essa é uma reclamação que acontece dentro do PL com relação ao Flávio Bolsonaro. Eles chamam o Flávio aparentemente de preguiçoso, tem trabalhado pouco. Porque seria a responsabilidade do Flávio Bolsonaro manter contatos com o Cássio Nunes e com o André Mendonça, os ministros que foram indicados pelo Bolsonaro. Ou seja, era a responsabilidade do Flávio intermediar mensagens do PL com esses dois ministros. Só que o Cássio Nunes não atende ligações do PL, porque ele tem o costume de não atender número desconhecido. Isso segundo a Bela Megali. E há uma revolta porque o Flávio, ele é próximo do Nunes Marques, aparentemente ou supostamente. Então ele deveria fazer esse trabalho de meio de campo que ele não está fazendo. Mas eu vejo que o Nunes Marques pode ser que esteja se fazendo de difícil, porque ele percebeu que o Bolsonaro já era e não vai querer se aliar a um lorpa derrotado, fracassado e futuro preso como o Bolsonaro.